Olá, turma, tudo bem? Sou eu, professora Lilian, para a discussão um caso super interessante, onde a gente tem bastante coisa para ver e bastante coisa para aprendermos juntos. A queixa principal dele é em relação ao desvio da linha média inferior. A dentista relatou que ele já fez um tratamento ortodôntico anteriormente e essa linha média não conseguiu ser corrigida. Eu não sei se foi com ortodontia fixa ou com alinhadores, mas não foi corrigida. E outra queixa que o paciente tem é em relação aqui ao apinhamento do arco inferior. A gente vê que do lado direito ele tem uma boa oclusão, uma classe 1, ok? Já no lado esquerdo ele apresenta uma classe 2. E para a correção desse caso, a dentista quer que essa correção, a classe seja totalmente corrigida e a linha média também, já que é a queixa principal desse paciente. Então, vamos observar primeiramente o plano de tratamento 1. Então, nós temos aqui a correção da linha média, a melhora da sobremordida, também a sobremordida exagerada. Temos uma diferença grande aqui entre a quantidade dos alinhadores do arco superior e do arco inferior. Por quê? Porque nós temos muito mais movimentação no arco inferior por conta da correção da linha média. Então, vamos ver na forma oclusal para ver como está sendo corrigida essa linha média. Então, a gente tem uma expansão do quadrante 4, porque ele já estava em classe 1, né? Para quê? Para gerar espaço para que essa linha média conseguisse ser desviada e depois ocorre aqui uma mesialização, uma migração, né, para mesial do quadrante 3. Então, a gente abrir aqui na aba estágios, o que a gente consegue ver é justamente isso. Todos os dentes do quadrante 4, né, se movimentando ao mesmo tempo, em que vão gerando espaço para a região anterior para a correção da linha média, e depois, ao gerar espaço aqui na região aqui do canino, a gente tem a mesialização estagiada do quadrante 3 para a correção da classe 2. E em relação a essa proposta, né, a dentista solicitou alteração. Nós temos aqui nos comentários e é muito interessante as solicitações que ela pediu de correção. Por quê? Porque a gente consegue observar que a dentista percebeu que a gente tem aqui uma grande migração do quadrante 3 sem o uso de elástico. Então, é uma correção que provavelmente não iria ocorrer sem o uso desse elástico. Então, ela solicitou a colocação de elástico e também solicitou uma distalização. Ela solicitou aqui, ó, elástico, né, no dente 24 e 36, né, para ocorrer essa mesialização. E ela também solicitou um elástico no lado direito, tá? Solicitando então uma distalização para quê? Para que essa distalização gerasse mais espaço aqui na região anterior para correção da linha média. E aí a gente vai então lá para o plano de tratamento 2. Nós temos a distalização do quadrante 4 para que fosse gerado um maior espaço aqui na região anterior, né? Então, além da expansão, nós temos a distalização para gerar espaço e correção da linha média e, após isso, gerando espaço no quadrante 3 para que o quadrante 3 pudesse migrar, tá? Então, quando a gente abre aqui a aba estágio, a gente vê que é o nosso estágio do inferior, agora ele é diferente, né? Então, a gente observa que começa uma movimentação no 47, depois que esse 47 distaliza um pouco, começa uma movimentação no 46, depois no 45, depois no 44, e a gente observa que também foi mantida a expansão para que fosse conseguido um maior espaço para essa correção da linha média. Então, vai ocorrendo, né, percorrendo por todo o arco essa movimentação. E aí, se a gente for na nossa ferramenta de avaliar a expansão do arco, o que nós observamos? Que na região de pré-molares nós temos aqui uma expansão de 4,4.
Quando a gente expande, a gente gosta de trabalhar numa expansão até 4 milímetros, que a gente considera previsível de alcançar com o alinhador, tá? Mas o que acontece? Quando a gente pensa em 4 milímetros, a gente pensa em 2 milímetros para cada lado. Aqui nesse caso, a gente vê que a expansão foi bem maior no lado direito, então a gente está tendo uma expansão bem acima de 2 milímetros no lado direito, tá? Então é um ponto que a gente tem que observar, tomar cuidado. Também em relação a essa movimentação de expansão, nós podemos observar aqui no andamento do vídeo, né, do caso do paciente, onde nós podemos ver que nesse próximo ao alinhador 20, nós temos uma expansão grande na região inferior, sem ter ainda a expansão no arco superior. Então, o que a gente consegue observar? Que vai ter um contato. Vocês conseguem observar aqui esse contato prematuro ocorrendo, né, entre pré-molares. Porque primeiro ele expande inferior, só como transpassa aqui, né? Esse transpasso ele não vai ocorrer clinicamente. O que vai acontecer? Vai acabar ocorrendo um contato prematuro durante o tratamento do paciente, pode causar algum desconforto na mordida. Então é um alerta para dentista observar, de repente conversar com o paciente, que pode ser que ele sinta algum desconforto para ele relatar, né? Porque por conta dessa expansão, que a gente deveria ter tido uma expansão maior no arco superior para depois fazer essa expansão do arco inferior, né? Tendo espaço para a expansão do arco inferior. Então é um ponto que a gente precisa observar no nosso ClinCheck, né? Outro ponto que nós podemos também considerar interessante é que, como esse paciente tem uma sobremordida exagerada, nós temos uma quantidade de intrusão, né, na região anterior considerável, tá? Então, nós temos que observar que é uma intrusão aumentada, e seria interessante a gente pedir para estagiar essa intrusão para que ela pudesse ser mais previsível. Outro ponto que nós podemos também falar em relação a quando a gente tem grandes mesializações ou grandes distalizações, a gente acaba gerando espaços entre os dentes, né, durante essa movimentação estagiada. Então, existe uma manobra que a gente faz para a gente garantir que esses dentes encontrem um contato adequado, né, após esse período aqui de correção anteroposterior, tá? Tá ok? Essas considerações que a gente faz são baseadas no nosso protocolo, pensando numa maior previsibilidade. E a gente vai tomando cuidado, né, e ligando o alerta para determinados pontos aqui que a gente conversou hoje. Tá bom? Muito obrigada.